que passa na sua cabeça quando você está entrevistando um torturador? Teve uma agenda política, a gente exibiu o filme em Brasília para Dilma Rousseff, de divulgar a participação americana, que não era muito conhecida, né? O grande público não conhecia mesmo, né? Quais as possíveis semelhanças de 62 num pré-golpe e 64 depois com golpe, com a anuência dos Estados Unidos interferindo, e o cenário político hoje? Aqui no Brasil, a lei de livre acesso à informação, né? Você tem acesso, mas sumiu o filme, né? Filmes das formas de base de João Goulart não achava o filme. Qual foi o seu primeiro impacto quando você descobriu a gravidade da situação de banimento, de monitoramento ilegal ostensivo, de tortura, de troca? Como é que foi esse impacto inicial? Dos tipos de torturador, do sadismo, tinha um que punha música, não só para abafar os gritos, mas porque ele gostava da música, entendeu? Ele ficava excitado com a música. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje nós vamos receber um cineasta, Camilo Tavares. Camilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre temas de cinema, cultura, política. Camilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Quem é o Camilo? Cara, eu nasci no exílio, né? Eu sempre falo que eu sou um retirante aí da ditadura, né? Eu nasci no México, né? E em 71, época do Médici, né? Época braba. E tive que nascer no México porque meu pai foi um preso político trocado pelo embaixador americano, né? O Charles Elbrick. E aí minha mãe foi encontrá-lo no México. Eu nasci lá, fiquei até os 3 anos no México. E depois, em vez de voltar para o Brasil, onde ele não podia voltar, porque ele era um banido, né? Se voltasse ao Brasil, meu pai provavelmente seria, né, morto até pelas, né? Acho que acontecia isso com os banidos, né? Os banidos não podiam voltar, não era isso? A própria nacionalidade, né? É algo que parece ser extraordinário hoje. Como é que você perde, é banido da sua nacionalidade, do seu país de nascimento? Exato, ele não podia voltar, né, ao país que ele nasceu. E aí ele continuou como jornalista da Última Hora, do Estadão, escrevendo, denunciando a tortura muitas vezes, né? Eles fizeram até um livro que denunciava a tortura, onde juntava informações, e a rede de jornalismo não parou. Ele era muito ligado ao Brizola, né? Tá vivo, meu pai, e publicou vários livros, Memórias do Esquecimento, onde ele conta isso, né? E depois do exílio no México, resolveram ir para a Argentina, que era uma ditadura ferrenha também, né? Do Videla, terrível, né? E aí eu passei minha infância na Argentina, né? E não podia voltar ao Brasil. Ou seja, eu vinha ao Brasil com a minha mãe, às vezes visitar minha avó, né? E aí voltava para a Argentina. E na Argentina tinha todo um clima de vigilância também, a Operação Condor, né? Não era uma coisa... 74, 76, 74, 76, né? E eu só fui conhecer essa história depois, quando meu pai foi preso no Uruguai, que na minha infância eu fui visitá-lo dentro da prisão, em Montevidéu. Já aí, quando ele foi preso no aeroporto, né? Porque ele, como jornalista, continuava trocando informações, fitas cassete de testemunhas. Tinha ainda correspondência, tinha toda uma comunicação com quem estava no exílio, né? Exato. E aí ele foi preso no Uruguai com uma fita cassete que ele levava dentro do avião. E quem salvou ele foi o Estadão, na época, né? Que protegia os seus jornalistas ali. Mas mesmo assim ele foi preso no Uruguai e eu fui visitá-lo, né? Uma memória que eu tenho da minha infância, dentro da prisão em Montevidéu, que era uma prisão... que não tinha tortura, mas obviamente ele foi preso em Montevidéu. Por motivos políticos. Mas, Camilo, você se sente brasileiro, mexicano, argentino, porque você é o fruto do exílio, você é o fruto da violência do Estado que praticou contra o seu pai, contra a sua mãe também. E como é que você tem esse sentimento, né? Eu já conversei com outras pessoas, o Christopher Goulart é um exemplo, né? Que ele... nasceu na Inglaterra, mas depois foi para o Uruguai e ele me conta que ele tem uma sensação de que às vezes ele fica... que ele não sabe onde que ele está, né? Como é que ele se sente. Como é que você se sente isso? Você acha que foi algo... não vou dizer positivo, porque você cresceu fora do seu núcleo familiar, com diversas outras questões, mas como você se sente? Então, eu só fui conhecer essa história depois também, né? Porque, como eu sempre digo, essa história não é ensinada nas escolas, não é ensinada nas universidades, né? E por isso é tão importante o seu trabalho aqui, do jovem ter acesso a essa história. Porque eu só fui conhecer a minha história depois, né? Eu li o livro do meu pai, né? Memórias do Esquecimento. Quantos anos? Já mais velho. Depois dos 20 e poucos, né? Foi assim, conhecer mesmo, né? Saber o que aconteceu mesmo, né? A fundo. Por isso que eu fiz o Dia que Durou 21 Anos, que era uma investigação também, uma procura, né? Por quem era embaixador americano, por que os Estados Unidos, né? Porque isso não é ensinado nas escolas, né? Então, eu
né? Lembra muito um filme argentino, Kamchatka, né? Que é um garoto entrando. Então, como garoto, eu vi aquilo, mas não sabia muito bem o que estava acontecendo, nem me falavam, né? Até para se eu fosse pego, pra né? preservar, que nem né, os filhos da informação. Melinha, né? Que, coitados, foram presos também. Mas eu não vivia nesse mundo, eu era meio que poupado desse mundo. Então, só depois que eu fui realmente, quando eu fui visitar meu pai no Uruguai, na prisão, eu sabia o que estava acontecendo. Antes, meu pai foi viajar, foi trabalhar, né? Então, a família preservava. Mas eu me sinto brasileiro, né? Nasci numa família brasileira, né? Sempre fui mais brasileiro. Embora tenha, enfim, muitos vínculos né, com a Argentina, né? Com os parentes lá. E com o México, eu só fui conhecer o México depois, né? Eu fui trabalhar, fui fazer novela mexicana também para querer conhecer um pouco as origens mexicanas, né? Mas a cultura é mais brasileira. E você acha, bom, isso me parece nítido, né? Qual foi o seu primeiro impacto quando você descobriu a gravidade da situação de banimento, de monitoramento ilegal ostensivo, de tortura, de troca? Como é que foi esse impacto inicial? Tá, eu vou te contar os episódios do dia que durou 21 anos, né? Quando a gente foi entrevistar o Jarbas Passarinho, por exemplo, né? Sim. O Jarbas Passarinho assinou o banimento do meu pai. Meu pai foi lá entrevistá-lo, né? As entrevistas do dia que durou 21 anos foram conduzidas pelo Flávio e eu fazia umas intervenções. E aí o Flávio Tavares perguntou, no final da entrevista, o senhor que assinou o meu banimento, o senhor sabia disso, né? E o Jarbas Passarinho ficou meio sem graça e tal, mas, né? Coloca um clima, digamos, de diálogo, né? Com o general Newton Cruz também, né? Ou seja, eles conversavam, tal, e no final meu pai falava quem ele era, ou obviamente se o Newton Cruz sabia quem era meu pai, né? Mas vocês conseguiram marcar com ele sem dar identificação? Exato. Caramba. E aí eles ficaram conversando como lados opostos, mas meu pai tem essa grande vantagem de que valorizar até a democracia, né? Eu penso diferente, estou do lado oposto ao seu, mas não é por isso que eu vou te matar, te torturar, Deve ser difícil, né? Ele passou na pele isso, verdade, né? Cara a cara. E ele escreve no livro que é isso, ele perdeu o ódio, a vingança, a sede de vingança quando eu nasci. E aí é aquela coisa mais franciscana mesmo, né? De dar, né, a outra face à tapa para não gerar mais violência, que é o que a gente está vivendo hoje, né? O ódio que gera o ódio, né? Meu pai teve essa generosidade, vamos chamar assim, né? De dialogar até com quem o torturou, digamos. Não tem que ter muito sangue frio, né? Tem que ter muito sangue frio. Mas para isso, ou seja, entender que estavam em lados opostos, que tinha uma coisa maior, que era uma cadeia de comando, que não sei o quê. Mas ele realmente, né, teve aí uma... E ele faz questão de voltar aos militares que tiveram uma postura, entre aspas, digna, né, com ele, né? Foi o caso de um general, por exemplo, que ele chamou para o lançamento do livro dele, porque esse general tinha coibido a tortura. Falava, interroga, mas sem tortura, sem machucar, né? E aí ele ficou muito próximo, digamos, desse general nesse sentido, ou seja, de entender que estavam em lados opostos, mas sem tortura, né? E aí é isso. Tem a história do meu pai muito bonita e eu digamos que a partir desse exemplo de querer entender o outro lado é que eu faço os meus filmes, os meus trabalhos. E o que, bom, acho que está bastante claro a questão do que te levou a trabalhar com cinema, penso eu, né? Mas o dia que durou 21 anos foi um sucesso. É um sucesso até hoje. Transmitido em várias escolas, é um filme de referência que mostra com uma sensibilidade incrível, foi premiado também. Como é que foi? Você ainda era, pelo que eu vejo, ainda era jovem quando fez. Como é que foi esse processo de construir esse documentário? E mais do que isso, né? A época, divulgar áudios, divulgar imagens, documentos que só estavam em posse, né, da Casa Branca. Como é que foi para obter essa documentação? Você tocou num ponto, né, neurálgico, fundamental aí, que foi a participação americana que não era muito divulgada, né? O filme realmente teve um papel importante. Na época, teve uma agenda política, a gente exibiu o filme em Brasília para Dilma Rousseff, né? Teve todo um reconhecimento político da importância de divulgar a participação americana, que não era muito conhecida, né? O grande público não conhecia mesmo, né? E a gente vê hoje, né, as ações do Trump aí, né, declaradamente. É isso que eu quero chegar, né? A quão distante nós estamos no cenário político disso, né? Pois é, né? Você vê, né? E os documentos revelam, né, como os Estados Unidos declaradamente não só mandou a frota naval, mas 2 anos antes, desde 62, fez toda uma articulação no Congresso. Já estava tramando, querendo saber se o Jango tinha algo contra o Jango também, em 64. A própria CPI do Congresso, né, tem depoimentos, né,
denúncia, né, do Ashlocher, que recebia dinheiro e que... Você vê isso, né, a atuação do Congresso hoje também, né? Como que os Estados Unidos interfere, né? Põe o dedo ali, né? E aí o filme, enfim, teve toda essa repercussão, né? E fazer o filme para mim nos Estados Unidos foi muito interessante, porque o filme foi convidado para os Estados Unidos, então tem toda uma parte da sociedade americana que premiou o filme, né, em festivais de cinema e chamou depois para as universidades americanas, que foi muito legal. O filme entrou em um circuito universitário americano que eu achei muito bacana. A gente cedeu também gratuitamente, também que eu falei, põe esse negócio no YouTube, põe bota para rodar, né? porque, né, se eu fosse, entendeu? E a importância realmente dele foi muito grande. E as Harvard chamou, Yale chamou, que são universidades, né? Que Top 5. E tem o seu lado, né? Que o Kissinger, né? Passava por lá. Então tem um lado, assim, dentro da sociedade americana. E eram muito legais os debates porque o auditório dividia mesmo. Tinha galera que apoiava, que fala, não, os Estados Unidos não pode meter o bedelho no quintal, que não é dele. E tinha galera que não, que falava, os Estados Unidos tem que meter o bedelho no Brasil, tem que... Por vocação, né? Eles acham eles entendem. Eles vêm como recursos, né? Commodities, né? Como é hoje, né? Terras raras, minérios, né? Questão agrícola, tudo, eles vêm como, né? Para eles, uma parte do auditório me chamou a atenção porque eles falavam, é isso mesmo. O quintal, né? do Brasil. O quintal, né? O Brasil é o quintal dos Estados Unidos. A gente tem que, então, isso me chamou muita atenção. E a plateia tinha debates que eu não falava nada, eles ficavam ali debatendo, né? Você vê como isso também está enraizado, essa coisa do imperialismo mesmo, né? Então, o que me chamou a atenção do documentário foi isso, ou seja, de ver realmente como os Estados Unidos assumem essa postura, né? Qual ano que ele foi lançado? Foi lançado em 2012, aí entrou em festivais. E hoje está disponível no YouTube, galera, para vocês assistirem aí, ó, aproveita que é de graça. Isso. Mas a gente tá falando de... Vamos passar um trechinho aqui, se Vamos quiser. passar um trechinho também, deixar aqui marcado no card e na descrição. Mas você está falando do filme que foi produzido em 2012 e eu quero fazer um pequeno salto para o momento que a gente está. Nós temos a doutrina Trump, uma mudança do xadrez global sobre... questões relacionadas à soberania, e a gente sabe muito bem que os Estados Unidos teve um papel fundamental, não só no Brasil, mas na América Latina, em diversos golpes, e a gente observa, né, hoje uma tendência na Argentina, tivemos eleição no Peru, Colômbia, enfim, tem o Bukele também, que vamos colocar assim, um sucesso da direita. Como é que você encara essa situação, que você olha, quais as possíveis semelhanças de 62 num pré-golpe e 64 depois com golpe, com a anuência dos Estados Unidos interferindo, e o cenário político hoje? Bruno, você conhece bem o legado da história no nosso presente, né? Acho que é isso. Quando eu comecei a pesquisar o 21 anos, né, o dia que durou 21 anos, a gente se deparou com documentos que, se você transportar para hoje, eles é o mesmo manual, digamos assim, né? Que são os planos de contingência. Então, a Casa Branca... E a CIA, né, que a gente achava que a CIA, filme de ficção, mas não, a CIA está aí, ela trabalha. São milhares de pessoas que são empregadas para isso. É todo um sistema que funciona há anos e funciona com essa ideologia, ainda que, né, bebe muito na doutrina Monroe, né, do combate ao comunismo, né, da ditadura do proletariado. Né? Que quando a gente fazia o papel de identificação dos telegramas, que a gente pesquisou bastante, nos telegramas que foram desclassificados da Casa Branca do período... do Kennedy, né? O Kennedy também não era bonzinho, né? E depois do Lyndon Johnson. E aí a gente vê que os termos do passado se aplicam a hoje, isso que eu quero chegar, né? Ou seja, o plano de contingência, no caso de ter uma contingência, o que os Estados Unidos devem fazer? Esse plano de contingência ele é atualizado anualmente, com todos os nomes dos ministros da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, quem contactar na Embaixada Brasileira, no Itamaraty. Então, assim, são nomes e, obviamente, tem agentes trabalhando para isso. No Congresso Nacional, com certeza deve ter, né? Tanto que foi feita a CPI na época, né? Então, assim, você vê a atuação americana muito presente, né? Até hoje, nas manifestações, né, de apoio ao Jair Bolsonaro, né, que foi condenado pela justiça, você vê lá muitas coisas que tá muito na cara, tá em inglês, sabe? Tipo, intervention now, tem umas coisas assim... que alguém escreveu aquilo, não é possível, né? Não faz sentido, então é muito, né, muito declarado. E quando a gente fez o filme, esse plano de contingência, a gente viu que ele era atualizado, né, ano a ano, com as mesmas palavras, de defesa da democracia, para combate ao comunismo. Combate ao comunismo, né, Bruno? Fortalecimento econômico para eles, né? Exato. No fundo, você chegou bem à questão, no fundo você vê que tudo é uma coisa econômica, né? No fundo você vê que tudo é uma coisa econômica, não é tão ideológica, né? Agora a China aí, né?
Combate ao comunismo é por mercado, né? Não é bem... A gente já tinha conversado quando, pouco tempo antes da invasão, na verdade, na coletiva posterior à captura do Maduro, né, tem um discurso do Donald Trump na Casa Branca que ele faz exatamente você pegar o trecho lá de 1960, 1964 e colocar o Trump. São as mesmas... É o mesmo discurso, a mesma palavra. E isso me traz um receio porque nós estamos vivendo um momento, né, de uma mudança da compreensão do xadrez, da política como ela é tratada e quanto que a gente não fica vulnerável novamente, né? O quanto realmente o Brasil tem a capacidade de defender a sua soberania. Sem dúvida. E no seu filme, o Dia que Durou 21 Anos, tem vários outros aspectos, mas esse é um aspecto chave que no final das contas é a independência nossa, a nossa capacidade de resolver os problemas internos, né? Com certeza. Como é que você vê isso? Você acha que a gente está muito distante? Eu não sei, eu acho que a gente tem que ficar alerta, né? E tem que conhecer, né? Porque os Estados Unidos está presente nos filmes que a gente assiste, né? Você vai numa escola, pergunta para os meninos qual é o seu super-herói. É o Incrível Hulk, é o Homem-Aranha, né? Não tem lá, sei lá, o Zumbi dos Palmares, entendeu? Não tem o cara que defendeu os trabalhadores. Então, acho que essa dominação ela já acontece cultural, né? pela tua ideologia mesmo. Quem é o herói de uma escola? Vai ser um da Marvel, entendeu? Porra, que negócio é esse, entendeu? Como que eu vou ter eu sou brasileiro, né? Minha cultura, né? Minha identidade, né? Teria que ser, né? Alguém que libertou os escravos, alguém que fez alguma coisa pelo meu povo, né? E você vê que os heróis da juventude são muito americanos. Então, eu acho que chegou, né? Ver essa dominação cultural muito grande. E, obviamente, os Estados Unidos tem coisas positivas, tem coisas boas, mas o que me espanta é isso, é como que a nossa falta de memória, né? A galera me perguntava, Camilo, você sofreu alguma ameaça da CIA? Qual você acha que é a grande ameaça, né? Eu acho que a grande ameaça é a ignorância mesmo, né? Como que a gente é facilmente manipulado, né, Bruno? Sai uma fake news, todo mundo acredita na fake news, entendeu? Com a Dilma, quantas fake news não foram feitas? Você sabe melhor que eu. Né? Ou seja, a coisa da mídia manipular, né? Acho que é bem isso. E aí você, como espectador, você só vai acreditar ou não acreditar se você tiver... E as Big Techs não são nossas, então elas interferem não só aqui, mas em várias eleições no mundo, né? Ok, hoje em dia, né? Com as redes sociais, tudo, né? E aí o que me espanta é isso, ou seja, como a nossa ignorância da história, né? E por isso é tão importante o trabalho que vocês fazem aqui, é fácil de manipular, né? O povo não tem muita consciência histórica, é mais fácil ele votar numa pessoa que foi um terrorista não, desculpa, um torturador, né? Que no fundo é o grande terrorista, né? Que domina pelo medo, né? Ou seja, né? Um sargento que domina a população pelo medo, pelo pavor, né? Que a estratégia é essa, né? Criar o caos para você ter um salvador, né, da pátria que aparece, né? Isso é uma estratégia antiga também. Então, assim, as pessoas só vão saber disso se elas tiverem conhecimento da história, né? E você, Camilo, como cineasta, né? Nós estamos falando de documento. O documento, às vezes, ele é frio. O que está por trás dele é o que conta. Qual que é o segredo para dar emoção no seu filme? Para dar o sentimento? Boa, como é que você olha e fala, isso aqui eu consigo dar um sentimento, fazer algo que vai impactar, né? Qual que é esse olhar clínico? É uma questão de roteiro mesmo, também de trilha, né? Acho que eu tento sempre colocar um duelo, um conflito, digamos assim, de levantar a voz brasileira, assim, no sentido, né? Na época do 21 anos era o João Goulart, as suas reformas de base, então tem uma trilha brasileira que vai aos poucos sendo abafada e vai aos poucos sendo superposta por uma trilha mais americana, digamos, né? São sutilezas também nas entrevistas, né? Nas questões da história pessoal, né? Porque tem que passar emoção, né? Até para a juventude ser, né? E a ação também, né? Tem, né? Nesse meio que a gente está falando tem muita ação, né? Dos filmes policiais e tal, mas é tudo verdade, tudo aconteceu, né? As pessoas foram presas, foram mortas, né? Então é um tema que, assim, mostrar a violência de Estado com emoção, com uma narrativa de duelo, de conflito, de duas forças, né? Estabeleceu um embate mesmo na edição, né? Da montagem do filme, mas tudo com base em documentos reais, que é o grande quebra-cabeça que faz disso ser interessante, né? Legal. Eu quero falar com você sobre agora o outro filme, né? O Grande Irmão. O que você acha que foi o grande mérito desse... Tá. O Grande Irmão tá aí, vamos soltar um trechinho aqui para vocês. Tá. Assistam, porque é importante, ele tá na Globoplay, né? Mas é um filme que ainda foi pouco divulgado e que mostra a participação do Brasil na América Latina com foco no Chile, né? Então mostra, a gente tem um rol de entrevistados aí fantásticos, tem o Delfim Neto, tem o ministro da Fazenda do Chile, tem um
um agente da DINA, né? Que ele fala como que ele recebeu brasileiros. Tem depoimentos no Estádio Nacional que falam que os brasileiros Várias foram prisões, lá. né? Então mostra, assim, pela voz dos chilenos e de alguns brasileiros que foram presos no Estádio Nacional, como que a polícia brasileira, o DOPS, o Sérgio Paranhos Fleury, tem uma passagem que a Embaixada Brasileira, a gente pesquisou muito nos documentos da Embaixada Brasileira, esse foi o grande mérito do filme. Que como a gente não tinha muito acesso aqui, a gente foi para o Chile e aí descobriu uma caixinha lá do Câmara Canto, que era o embaixador brasileiro em Santiago, se comunicando, né, com o Brasil, né, com Brasília. Então, tá tudo lá, ou seja, ele fala, né, com todas as letras né, que estavam fazendo o trabalho, apoiando o Pinochet, né, nessa sangrenta... O Brasil exportou repressão? Exportou repressão, ensinou, teve policiais brasileiros que foram lá, né, ensinar a técnica de tortura. E depois a gente falava, eles pegavam primeiro os banidos. Já fiquei imaginando meu pai lá, pendurado num pau de arara. Porque os banidos eram os primeiros, porque se matasse um banido, tudo bem, o cara já tá banido mesmo, entendeu? Então, é um subcidadão, né? É uma pátrida. É uma pátrida, exato. Essa palavra, inclusive, apareceu A gente pesquisou bastante documentários na França também, no INA, que é A gente achou muito material de arquivo do Chile que eles não conheciam porque a gente foi pesquisar na França. E aí tem uma hora que ele fala, a câmera chega no cara preso, assim, na viatura, e o repórter pergunta, quem é você? Aí o policial fala, não conversa com ele, não, ele é um apátrida. Sim, pátria, ele fala, o policial, né? Que tá prendendo a vítima. E o cara fica lá preso, algemado, sem poder falar nada. Então, assim, como assim, uma apátrida? Não tem pátria. Você vê que ele era orientado, né, pelo regime do Pinochet a falar isso. A ser menos, né? A ser um subcidadão. A ser um subcidadão, Eu quero ainda continuar nesse filme do Grande Irmão. O que você acha que ele mais se interliga com O Dia que Durou 21 anos? Você acha que eles têm pontos de convergência? Pelos documentos, acho que, né, pela narrativa dos documentos, né? E aí a gente faz do documentário um documento histórico mesmo. Ele tem um valor histórico, porque nada que está ali eu inventei, digamos, né? Tudo é fruto dos telegramas do Câmara Canto, das gravações de época, né? Então, nesses tempos de IA, digamos, onde é muito fácil manipular, eu acho que esses dois filmes, O Grande Irmão em especial, que tem que ser mais divulgado, ele mostra a participação do Brasil no Chile, ou seja, uma coisa que não era falada, né? O próprio Delfim Neto fala, né? A gente ajudou nossos irmãos chilenos. Então, assim, o filme ganha porque o Brasil emprestou dinheiro. O Allende teve toda uma sabotagem à economia e o Chile poderia ir à bancarrota se o Brasil não ajudasse. O Brasil foi lá e ajudou, dinheiro. Ou seja, esse dinheiro saiu da onde, né? E aí tem lá uma reunião, a gente mostrou pro ministro da Fazenda do Chile, né, um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos, né, falando que ia se reunir ele, o ministro da Fazenda do Chile, o Delfim Neto, né, em outro país, que eles iam combinar do Brasil ajudar. E aí o Delfim Neto falou, nós ajudamos mesmo, e o ministro da Fazenda do Chile, na época do general Pinochet, atesta que realmente o Brasil salvou a gente. Então, assim, o filme passa a ter valer como prova mesmo, né? Porque ele junta, assim como você faz o seu trabalho aqui de juntar... Um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça e valor histórico pelos depoimentos que os caras... Quando eles veem o telegrama, eles não tem como falar não, entendeu? O Delfim Neto não tem como falar não. Tá ali. Ele tá ali. E aí, obviamente, ele tem que falar do jeito dele, né? De se esquivar um pouco, mas ele tem que falar. Uma das coisas que a gente que trabalha com essa área de memória é a dificuldade na obtenção de documentos, né? A gente não teve no Brasil uma política de guardar esses documentos, uma política... Muitos, na verdade, foram destruídos, né? Típico da história brasileira, de documentos da escravidão. Quando você começou a desenvolver O Dia que Durou 21 anos, por exemplo, não tinha nem a lei de acesso à informação. Como é que foi lidar com isso na época para obter esses documentos? Você teve que ter um esforço a mais? As pessoas que você teve que contatar até chegar a isso? E se você acha que existe hoje uma evolução na obtenção desses documentos? Hoje está mais fácil de obter? Eu acredito que sim, não sei. Aí você vai me dizer se hoje está mais fácil ou não. Você acha que está mais fácil de obter no Brasil? De certa forma, mas os mais importantes tem muitos que...
principalmente com ITA, que são de órgãos nos militares mesmo, eles são muito difíceis de obter, né? Entendi. Mas e na época, como é que foi? A gente deu sorte em 2012, porque tinha liberado uma verba dos 40 anos. Tinha sido liberada alguns anos antes, porque os Estados Unidos, as bibliotecas dos presidentes, né? Então tem o presidente Kennedy, presidente Lyndon Johnson, presidente Nixon. Cada biblioteca tem um acervo e esse acervo é disponibilizado. Então, como a gente não conseguiu aqui no Brasil, né, muitos documentos, a gente foi pesquisar nos Estados Unidos. E deu sorte, digamos, de ter liberado em 2004, se eu não me engano, um material da frota naval americana, da Operação Brother Sun, chegando ao Brasil. E eram muitos documentos que falavam do envio da frota. Assim como também tinha liberado conversas do Kennedy na Casa Branca, que nunca tinha vindo ao público também. Que é o Kennedy falando, que isso impressionou muito do filme. Esses dois fatos. O Kennedy, né, dando sinal verde para o embaixador, o Lincoln Gordon, a gente vai ver a cena aqui, onde o Kennedy fala, né, que ele dá o apoio financeiro para trabalhar o golpe no Brasil. Ou seja, no fundo, para subornar políticos, para subornar a mídia, né? Então o Kennedy dá uma verba, ele acha meio alta a verba que o embaixador pede, mas o embaixador fala, não, cara, isso é muito importante, Kennedy, para a gente evitar uma ditadura do proletariado. Já tinha aquela ideia de que ia ser os trabalhadores que iam tomar o poder. O Jean Goulart representa a classe trabalhadora apenas para ter melhores salários, mas eles já faziam disso um fantasma do comunismo. Então, o medo das reformas de base, o medo das reformas de base, né? Então, eles tinham medo do Jean Goulart. E o embaixador, nessa gravação, fala para o Kennedy, ele vai fazer uma coisa igual o Perón fez na Argentina, uma ditadura do proletariado. Aí o Kennedy fala, não dá, né? Não dá, então vamos, entendeu? Aí o embaixador também, entendeu? Então o acesso a essas gravações em áudio, que são gravações da Casa Branca, da Sala Oval, do presidente Kennedy, e deu sorte também porque esse sistema de gravação foi aberto em 1962, que é o ano que começou a gravar tudo da Casa Branca. Então, todas as reuniões são gravadas e tem um bip censurando a quantia, por exemplo, que os Estados Unidos deu para o Brasil na época. Censura um nome ou outro, mas muitos desses bips foram tirados, desclassificados. Então, a gente teve acesso a essas gravações mais na íntegra, onde ele falava que realmente eles iam intervir e iam mandar a frota naval no presidente seguinte, no Lyndon Johnson, que está o Lyndon Johnson conversando já num plano de ação, que o filme a gente vai ver a cena aqui também, do McNamara, né? Conversando ali com o Lyndon Johnson, vamos mandar a frota naval para Santos, para a Costa de Santos, vamos, mas vamos fazer como se fosse uma operação naval, um exercício naval. Então, assim, a gente tem essa sutileza no documento, um treinamento, né, Bruno? Então, a gente deu sorte dessa época ter liberado muito material. Agora, é um material que, se os pesquisadores forem outros cineastas, nas bibliotecas americanas, eles têm um acesso muito mais fácil, porque a lei de livre acesso à informação lá funciona. Aqui no Brasil, a lei de livre acesso à informação, né? Você tem acesso, mas sumiu o filme. Né? Filmes das formas de base do João Goulart não achava o filme. Está lá no catálogo da Cinemateca. Não, mas o filme não está aqui. Como assim não está aí? Não vai longe, Camilo. Vou compartilhar uma situação com você aqui. Okay. A gente foi pedir alguns documentos no Arquivo Público do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? O arquivo foi digitalizar, eles fizeram uma licitação, algo do gênero, e uma empresa chamada Family Search ganhou essa licitação para fazer digitalização. O que é o certo quando você tem documento? Você vai até lá, digitaliza lá e sobe no sistema. Eles encaminharam documentos sensíveis, pastas que são realmente importantes, com nomes de pessoas importantes, para o Family Search. E hoje, com a Lei de Acesso à Informação, a resposta que eu recebo é que os documentos não estão disponíveis porque eles estão em posse da Family Search. Então, os documentos da história do Brasil, os documentos do Rio de Janeiro, os documentos de um período sensível de 70, 71, 74, ali que estava no 75 no auge da repressão, eles não estão disponíveis para a gente e nem para a pessoa que solicita. E estão lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem até hoje, eu noto isso, é uma dificuldade para a gente... primeiro ligar esse quebra-cabeça, né? Porque não é tão simples quanto parece. Mas a própria questão da destruição dos documentos, a própria questão de dificuldade de obtenção, como é que os nossos documentos estão com a gente? E devem ter muitas empresas americanas vinculadas à repressão, né? Que não foram investigadas ainda, né? Por isso Family Search né? O nome já... Que loucura, você vê, né? É difícil mesmo ter acesso aos documentos no Brasil, né? Porque o jeitinho hoje de ir no arquivo, convencer o cara...
posso fotografar, a gente, né, no DOPS aqui em São Paulo, acho que você me diz como que é aí. Ainda é mais evoluído, né? Ok. Assim, se comparar com o resto do Brasil, São Paulo... né? O Rio de Janeiro também é bom, mas algumas pastas importantes sumiram. Mas ainda falta muito, né, para digitalizar. Você tem outros arquivos nos outros estados que nem tem a documentação digitalizada, organizada, separada. E vão se perdendo, né, Bruno? Vai se perdendo, Ou né? sendo destruídos mesmo, né? Que é o que essa é a minha tese, né? Cada ano que passa, os documentos que não foram ou pesquisados ou digitalizados somem, né? Eu tive um episódio, tinha um fundo de coleção e diversões no Arquivo Nacional. Na época do governo Bolsonaro, sumiu esse fundo digital. Ficou indisponível. Para proteger que período, Geisel? Não, ficou indisponível. É um fundo com várias coleções, né? Mas no período em que ele esteve no governo, esse fundo foi retirado. Então você vê que até hoje... De militares que participaram do aparato. É que não justifica. Poucas pessoas buscam essas informações, né? Então, para a grande maioria das pessoas, não chega a isso, né? Só que faz parte do nosso patrimônio cultural, faz parte da formação da nossa sociedade. Sim. Mas, enfim, Camilo, você está lançando mais um, né? Que é o Inimigo Interno. O Inimigo Interno que justamente aborda, né? A gente falou sobre ele, essas contradições, né? Entre o passado e o presente que são tão reais. Fala um pouco o que é o Inimigo Interno, o que te motivou a fazer mais esse filme e o que você pretende com ele. O Inimigo Interno, vocês vão ver um trailer aqui, ele vai ser lançado no final do ano agora e exibido aí pela Globo News. Ele toca no tema do inimigo ser o civil, né? Ou seja, a partir da Lei de Segurança Nacional, quando a gente começou a pesquisa, eu me choquei que eu falei, o exército é para defender o povo. Né? Você vê que o exército é para reprimir o próprio povo, que é uma coisa que parece simples, lógica, mas como que assim o exército vai lá e reprime uma greve? Direito de greve. Se eu estou ganhando mal, o salário, não posso fazer uma greve, o exército vai lá... Né? O exército devia prender o patrão, né? Que está explorando o trabalhador, mas não, o exército vai lá e castiga o trabalhador, e isso aconteceu desde 64, você sabe melhor que eu. Né? Os trabalhadores foram muito reprimidos. Então, a ideia do inimigo interno ser o civil, e aí o foco mais no trabalhador, me chamou a atenção, porque não é meu pai que entrou na luta armada com Brizola, ele sabia, digamos, que estava entrando na luta armada, né? Você está enfrentando um exército. Agora, o que me chocou, e por isso fazer o filme, é que o inimigo interno era o civil, o cidadão que estava lutando por direitos. No chão de fábrica, entendeu? Ou no Porto de Santos, ou entendeu? Ou o professor que estava, né, disseminando ideias subversivas, né? E isso hoje, né, infelizmente, é um tema que ainda está muito, né? Ou seja, o exército ser contra o estudante da USP, né? Outro dia o exército invadiu lá o CRUSP de madrugada, né? Quantos aqui na periferia, em inúmeros casos, né, Bruno? Já teve o inquérito do CRUSP, né? Que o pessoal sabe, na década de 70 também, né? Olha lá, né? Então o exército é chamado contra os estudantes, o exército é chamado contra o trabalhador lá, né? Contra, né? Aqui em São Paulo, então, a polícia, né? Herdou muito dessa ideia, né? O exército devia defender o trabalhador, entendeu? E aí foi uma investigação desse conceito vindo dos Estados Unidos também, de novo, né? O Trump tá aí, né? O Trump continua falando como contra o comunismo, né? Que contra o comunismo, gente, entendeu? Chega dessa ladainha, né? É a defesa do modelo econômico, é isso que eles querem no final das contas. Pois é, você falou tudo, né? It's all about the money, né? Tem aquela música, né? It's all the money, 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 né? Então você vê a grande mentira que a galera engole, né? Teve até um candidato aí, que eu nem vou falar o nome, né? Que ele falava contra os comunistas. Até hoje, essa coisa do comunismo, eu falo, não é possível que a galera seja tão ingênua, né? Porque, né, contra o comunismo, que coisa é essa, gente? É o trabalhador querendo, né, tirar um pouco do lucro das multinacionais aí que estão comendo o nosso país, né? E o que você acha que, de diferente dos outros filmes, ele vai impactar dessa vez? Porque a gente está falando de uma diferença de tempo, de formas de recursos visuais diferentes. Eu acho que pela mesma, digamos, do conceito do inimigo ser o civil, que é o que a gente está falando, né? Ou seja, fazer as pessoas pensarem mesmo, né? Por que essa repressão tão grande quando a pessoa está simplesmente lutando por direitos, né? E valorizar um pouco de novo também a participação americana, porque a gente traz também muitos telegramas americanos, tanto de formação desse conceito dentro das Forças Armadas, né? Porque os militares foram formados também com essa ideia, né? Que vem, né, de longe, né? E
como que até hoje, digamos assim, os americanos foram, ao longo da história, coniventes, né, com denúncias de tortura. Eles falavam, tem um telegrama que fala assim, cara, a tortura em São Paulo tá sendo muito, né, o Dom Paulo Evaristo, teve a missa do Alexandre Vanucci, tá, né, tipo, né, classe média alta, tá sendo torturada, né, não tá pegando bem na imprensa, né, o Herzog foi morto, né, mas ele acaba assim, mas eu acho que a gente deve manter o silêncio dourado, Golden Silence, que é um termo que aparecia lá atrás também. Ah, é? Golden Silence, que é o silêncio dourado, que é o que você está dizendo, porque porque a economia está indo bem. O cônsul em São Paulo fala isso, a gente está tendo muita repercussão da missa do Alexandre Vanucci, não sei o quê, mas a gente deve manter o nosso silêncio dourado porque a economia está indo bem. Então, assim, de novo, entendeu? É uma coisa assim, absurda, né? Mas, como a economia está indo bem, vamos manter o nosso silêncio dourado. Então, acho que ele traz essa participação americana, né, direta, mostra também como o Dan Mitrione da CIA teve aqui, como ele ensinou técnicas de tortura, mostra o manual do interrogatório, que é uma peça que você deve conhecer. Eu fiquei chocado também, o que é isso? O manual da CIA ensinando a polícia brasileira a tortura científica. Que esse Dan Mitrione, que é uma história, entendeu, da CIA, vem treinar o pessoal aqui, entendeu? O que é isso, gente? Ainda deixa o manual impresso, entendeu? E tá escrito... trouxe o choque elétrico, né? Olha lá, o empresário Boysen, né? Teve o filme, né? Também muito bom. Então, assim, acho que essa participação civil empresarial, ainda a justiça de transição, e aí você de novo com o seu trabalho, tem muito, né, a responsabilizar as empresas, né? Puxando esse gancho aí da participação empresarial. Porque, obviamente, né, os militares foram parte desse aparato, mas as empresas, né? Então, o filme também fala do caso da Volkswagen, né, que gerou o termo de ajuste de conduta, dos operários da Volkswagen, daquela célula de 72, 73, né? Que foram presos, né? São casos dentro da fábrica com um fuzil na cabeça, né? Que você conhece bem, né? Foram pessoas que inclusive receberam a indenização, né? Sim, Bruno? sim. Você vê como, né, a importância aí da justiça, né? De transitar. É que parece meio absurdo, né? A gente fala que o Departamento de Ordem Política, uma polícia entrou hoje numa empresa com uma arma, com um fuzil e botou na cabeça. Mas isso aconteceu em vários episódios. Não só na Volkswagen, mas tem um episódio muito interessante, Camilo, que é o Terror 155 da Embraer. Teve a greve em 1985 e eles decidiram paralisar. Vieram os helicópteros, desceram de corda, colocaram um fuzil na cabeça dos trabalhadores para eles trabalharem dentro da Embraer. Caramba, uma empresa 85. Uma empresa que olha, chama Terror 155 esse episódio. E uma empresa que é referência hoje, e sempre foi, sem dúvida, né, no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial no Brasil e tantas outras, né? Então você vê que não está tão distante. Nossa, 75, imagina. Já estava aqui, tá na porta da redemocratização. Mas, Camilo, eu quero saber todo esse seu trabalho que você desenvolveu. Você sente que ele é parte da sua história pessoal também? E o que te inspirou? Você tem roteiristas, você tem filmes que você falou, nossa, esse daqui, puxa, legal, ficaria bacana, por que eu quero fazer também? Acho que me inspira mais a pesquisa mesmo histórica, acho que o grande valor é nessa pesquisa, e depois que você começa a pesquisa é muito instigante, né, para continuar, porque uma coisa leva a descobrir outras, né? Então, o que me instigou um pouco agora é esse modus operandi, né, de como que o Estado se organizou, isso me chocou muito. Então, são as informações que os filmes trazem que cada vez mais me surpreendem duas coisas. Primeiro, o número de pessoas, né, Bruno, que você sabe bem que foi afetada, não necessariamente torturada, mas perdeu emprego, nunca mais arrumava um emprego, foi demitida da universidade que lecionava, né, foi... Né, expulso do CA, não concluiu o curso, não concluiu o mestrado, não concluiu nada. Um jogador de futebol que era, né, coagido, que não podia fazer um símbolo de vitória, né, porque era, né, uma manifestação de apoio popular. Então você vê a quantidade de pessoas civis que foram perseguidas e mesmo em setores, né? Em todos os setores, isso é o que mais me impressionou. Assim. Então acho que um filme leva a outro, né? E aí o mérito do filme é um pouco isso, o trabalho de pesquisa e os depoentes dos dois lados. Acho que isso é legal também de falar. Como um documentário, se eu fizesse entrevistar só os grevistas, entrevistar só a turma do meu pai, digamos, que lutava contra a ditadura, eu tenho uma narrativa, mas o legal que eu acho é ouvir o outro lado, ou seja, os militares, os policiais, os empresários, os ministros da Fazenda,
que sustentam, digamos, por que aconteceu isso, né? E aí fazer disso um duelo, um conflito, para que o espectador possa ele mesmo... Claro que a edição vai, né, puxar mais a questão para um lado ou para o outro, né? Mas o que eu gosto dos filmes é fazer esse debate aí de ideias para entender o que aconteceu de uma maneira que a sociedade, né, entenda. O que passa na sua cabeça quando você está entrevistando um torturador? É pesado? É difícil, Bruno. É difícil. É pesadíssimo. Nesse filme, no Inimigo, eu sei que você... porque você me contou essa história, eu achei muito interessante. Não, mas isso até Como hoje... o clima? Isso até hoje me marca, assim, são coisas que na hora eu tenho que ganhar a empatia da pessoa, né? Como entrevistador, você pode até ter um roteiro, mas você tem que fazer a pessoa falar. Diferente, por exemplo, do Geneton lá, do Fantástico, ele fala, o senhor fez isso, o senhor matou, o senhor estava lá na chacina da Lapa, assim, né? Eu não podia fazer isso porque a pessoa fica meio retratada. Então, primeiro é levar num lugar... Aqui o manual do interrogatório é o inverso, né? Primeiro é levar a pessoa num lugar que ela se sinta à vontade. E eu falava o seguinte, que eu sou neto de um desembargador que apoiou a ditadura, que era Você foi como infiltrado, então. Eu fui como infiltrado. Então, e eu sou filho do Flávio Tavares, que lutou contra, mas eu sou neto do desembargador Ítalo Galli, que era para prender comunista mesmo. E isso abriu uma porta que a pessoa se sentiu mais à vontade, porque ele conhecia o meu avô. Seu avô é bom porque ele condenava todo mundo. Aí eu já comecei a ficar mais à vontade. E a entrevista com esse agente do DOPS foi muito boa por causa disso. E depois teve um outro agente militar que era mais assim arrependido, que trabalhava no CIEX, que aí ele já fazia uma autocrítica, mas ele falava como se infiltrava, que ele era jovem, deixava o cabelo crescer. E aí o difícil nesse caso é realmente deixar a pessoa à vontade. Agora, isso me faz mal como pessoa. Pesa? Pesa. O ambiente fica pesado? Não, na hora o ambiente foi tudo ótimo, mas eu, Camilo, como eu sei, digamos, eu vejo depois as fichas e eu sei do que está por trás um pouco do discurso, né? Eu tenho que valorizar a fala da pessoa para a pessoa se sentir à vontade. Então, entendeu? Mas pesa falar, o Fleury era demais, né? O Fleury era um delegado maravilhoso. Pesa, entendeu? Uma coisa que você fala na hora para... Entendeu? Para que a pessoa se sinta à vontade, para elogiar o trabalho do Fleury. O Fleury trabalhava 24 horas por dia, ele, né, estava protegendo a sociedade, livrando do Brasil dos comunistas. Na hora que eu falo, tudo bem, mas depois aquilo vai... Consumindo. Cobra, a espiritualidade cobra um pouco. E eu senti realmente o que eles chamam de... eu digo as pessoas que sofreram tortura física, né? Eu até ligava e falava, fulano, não consigo dormir, tô meio mal. Porque pesa, é tipo uma lama, né? E aquilo fica um pouco em você. Hoje em dia eu entendo que eu acho que é um pouco isso. Quando você sabe, né? Mas você entende que o cara está falando. Então foi difícil. Mas a entrevista ficou boa. Você acha que eles se arrependeram? De verdade. Você acha que eles se arrependeram do que... Não, porque eu acho que eles vão naquela coisa da cadeia de comando, que eles estavam a serviço do que o general falava, entendeu? Ele pode ser responsabilizado na ponta por ter, sei lá... Mas teve anuência, ele podia não estar ali. Mas era a serviço dele, ele tava, né, ele era um policial, ele era um subordinado, como você na lei sabe, né? Acho que isso o filme traz também, né? Fala, olha, né, tinha toda uma cadeia de comando, não era um cara louco. Que é a defesa de Nuremberg, né? Basicamente, né? Tá. Para você falar que era uma cadeia de comando, você estava obedecendo ordem, você não teve responsabilidade. O que eles justificam, né? E que estavam a serviço de salvar o Brasil. É aquele discurso. Você acha que eles faziam porque eles gostavam? Porque era sádico? Porque tem vários relatos. Eu acho que tem um pouco de sadismo, sim. Tem. Você sabe melhor que eu, né? O nível que isso chegou, né? Como a tortura foi disseminada, né? Eu acho que tem, não é possível, né? A Casa da Vovó é um bom livro, né? Do Marcelo Godoy também. Onde Marcelo Godoy dá uma entrevista pro filme também muito boa. E Marcelo Godoy explica isso, né? Que né, era um sistema, né? Então, Marcelo Godoy também é um jornalista que ele faz um pouco esse trabalho maravilhoso dele também por entender e não entender assim, não digo perdoar, mas entender de alguma maneira o que passava na cabeça dessa gente, porque né, agora que tinha muita gente obviamente sádica, que gostava, né, tem depoimentos que a gente gravou de pessoas que foram torturadas que falam, tinha um lá que, né, no DOPS aqui no DOPS não, desculpa, na UBAN aqui na Tutóia, né, no Ibirapuera, né, onde a 36ª DP, onde o Ustra, né, chefiava. Isso está no filme, a gente foca bastante no Ustra, no filme.
E o Ustra até no final, na Comissão Nacional da Verdade, até o final ele defende, né? Eu estava, né? Não morreu, não matei nenhum. Aí o advogado até retruca, fala, pô, você está aqui no documento. 74 mortes. 74 Foi mortes. a discussão com o Natalini Com que o ele Natalini, teve, justamente. né? Que ele chamou o Natalini de terrorista e o Natalini foi para si. O Natalini é um cara muito Exato. polido, mas ele não aguentou, né? Esse embate direto. Exato. O Natalini está no filme, ele deu um depoimento exatamente falando disso. Dos tipos de torturador, do sadismo, tinha um que punha música, não só para abafar os gritos, mas porque ele gostava da música, entendeu? Ele ficava excitado com a música. Tinha outro lá que, entendeu? Desculpe falar, mas se masturbava, entendeu? Enquanto fazia ação de tortura. Então você via que tinha muitas pessoas realmente, né? Psicopatas, né? Que é a palavra correta. Mas, de novo, eles estavam, segundo eles, cumprindo ordens. Agora, com certeza, teve excessos de todos os níveis, e principalmente com as mulheres, né? A Melinha Teles também entrevistada, a família dela. Imagina uma mulher ser torturada com os filhos de 8, 10 anos, entendeu? Precisa disso. E ela nem era tão assim, entendeu? Da luta armada, ela sabia de informações por ser ligada ao PCB, né? Mas ela era uma pessoa da imprensa, pelo que eu entendi. Imagina, ser torturado com os filhos. Então, assim, é um nível de sadismo, de terror, né, Bruno, que ultrapassa qualquer manual. E você acha que desse período todo, né? Acho que é a sua vida inteira, mas quando você começou a pegar mais firme de entender o que havia acontecido com a sua família e até hoje nesse seu trabalho, você acha que a gente tem um saldo positivo nesse desenvolvimento do Estado brasileiro em buscar reconhecimento? A gente teve muitas idas e vindas, né? Bolsonaro, teve gente que voltou tudo atrás, mas teve relatório da Comissão Nacional da Verdade. Você hoje, como um cineasta, analisando todas essas situações e trabalhando, a gente teve um real avanço? Eu acho que sim, pelo trabalho de vocês, de advogados, da Justiça da Transição, né? A partir do momento que você julga uma empresa, né, a Volkswagen, lá, o TAC da Volkswagen, outras empresas estão ainda por vir e depende muito do trabalho de vocês, advogados, do Ministério Público Federal, fazerem esse julgamento para que, né, tenha uma condenação, né? Por exemplo, muitos torturadores não morreram antes de serem julgados, né? Ou o Ustra mesmo, se eu não me engano, foi condenado, mas morreu antes. Então é o que o Marlon, né, Weichert fala, né, que vai acontecer. O procurador, né? Ele tem um trabalho fantástico, você tem um trabalho fantástico, outros advogados, de realmente, né, responsabilizar as empresas, não só o Estado, né? E o Estado brasileiro também, porque senão, imagina, que exemplo que vai ficar para um policial se ele sabe que o Ustra é um herói, que nem o Bolsonaro falou lá no Congresso, que é um absurdo. Tá no filme também, entendeu? Quebra de decoro isso daí, né? Entendeu? Como que assim, o Ustra é um herói? De novo, pela falta de conhecimento da nossa história. Então, a justiça julgar essa galera e condenar, né? Eu acho que e responsabilizar as empresas também, porque, né, essa conivência empresarial ainda tem muito que ser dita, né? Você sabe melhor que eu. Várias empresas que, né, não só coibiram grevistas, mas demitiram pessoas, entendeu? E, né, porque, de novo, não é só tortura, né? É um professor que foi afastado, um líder sindical que foi afastado, perdeu o emprego. Então, todas as empresas têm que ser responsabilizadas e aí sim a sociedade brasileira vai poder fazer a justiça de transição acontecer, né? Se a gente esperar só, né, os advogados, os promotores, né, acho que é um apelo aí para todas as famílias fazerem os processos, né? Porque além de se beneficiarem, digamos, pelo menos ter uma reparação monetária que a pessoa possa garantir um sustento aí dos seus herdeiros por um tempo, que principalmente que não sejam repetidas com a impunidade, né? Que são os depoimentos que a gente teve no filme do professor Serrano, né? Que acho que foi seu professor especialista também. no estado de exceção, né? Um grande nome hoje. Ele fala isso, né? Que a gente tem que condenar para que isso não se repita, para que se deixe declarado, né, Bruno? Você sabe melhor que eu, com todas as palavras, que não pode um empresário apoiar uma tortura dentro da fábrica dele. E as reformas institucionais. E o pessoal, o que é interessante é porque quando a gente fala isso, o pessoal mais novo, né? Você falar que, por exemplo, isso está na Comissão Nacional da Verdade, né? Que a Volkswagen participou, que a Ford participou, que a Ultragás participou. Isso. Ou que empresas disponibilizavam carros, que investiam. Isso, a Folha de Parece São um Paulo. negócio tão absurdo, né? E aí você vê pedidos de intervenção. Então, essas empresas precisam ser responsabilizadas. É inevitável a responsabilização delas, até porque elas cometeram um erro. Se não foi sozinha, foi em conluio com o Estado. Sem dúvida. Agora, Camilo, me fala uma coisa. Esse seu... O inimigo interno,
quem que é o público que você quer atingir e qual que é a maior dificuldade de faixa etária para transmitir essa mensagem? Tá. O público vai ser exibido, espero eu, pela televisão, pela Globo News, em Canal Brasil e em cinema também. Público adulto pelas imagens de violência que tem no filme, né? É um filme violento, por isso foi tão difícil fazer também, que mostra, enfim, desde desse conceito da tortura até a tortura na prática, principalmente com foco nos operários, nos trabalhadores. Então, acho que o público é adulto, mas deveria ser os jovens também, a partir de 18, justamente pelo que a gente está falando da necessidade de conhecer, né, esse conceito do inimigo interno que foi também construído, entendeu? Que a gente tem que desconstruir. Né? O que mais me chocou no filme foi isso, ver a quantidade que eu não imaginava de civis que foram presos. E eu espero que o filme também possa ser motivo, digamos assim, estímulo para que as pessoas que perderam o emprego, que foram afetadas pela ditadura, pela violência do Estado, entrem com processos. Isso é o meu desejo, né? Que o filme seja uma ferramenta para isso. Como foi com o Agente Secreto também, né? Eu acho que impulsionou muito secreto, isso, né? Ok. Esse sistema de... O Ainda Estou Aqui, por exemplo. Também, né? Acho que aqui você está propondo uma outra abordagem, né? Bastante diferente. Mas é isso, né? De conscientização mesmo, né? E de que as pessoas, né, se mobilizem. E quem hoje é o inimigo interno? O inimigo interno acho que é a ignorância mesmo. Eu iria mais por esse caminho, é a falta de conhecimento do nosso passado, né? Porque, obviamente, que a gente tem que fazer o trabalho, né, das leis valerem também, porque, né, o inimigo interno acho que é como que as leis são burladas, né? A gente vê a Constituição de 88 aí, que é maravilhosa, que defende os direitos trabalhistas, né? Que defende a jornada... contra a jornada, né, de 6x1, que é um absurdo, né? E se você pensar bem, está escrito na Constituição. A Constituição teve, né? Mas o inimigo interno acabou sendo, digamos, essa destruição mesmo, entendeu? Dos direitos, né? Que foram feitos pela politicagem, né? E o inimigo interno também é um pouco esse conceito da gente não reconhecer os nossos direitos. Acho que, no fundo, é isso, entendeu? Porque os direitos estão lá, estão na Constituição, mas a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Só que existe todo um terror. Um terror. Pode perder o emprego. Você vai no supermercado e fala, pô, quanto tempo não aumenta o seu salário? O cara fica meio com medo de falar. Ah, por que vocês não vão aqui no mercado, não exige uma cesta básica, não se juntam vocês aqui para pedir um reajuste salarial? A inflação hoje está altíssima, né? R$1.000 hoje você não compra, não vai no mercado. Você fala isso dentro do mercado, o caixa fica meio com medo, entendeu? Então, acho que o medo é o grande negócio, que evita com que as pessoas não se organizem. Qual que é o medo de lutar pelo... Eu tenho direito a um salário melhor, tenho direito a um reajuste, mas, cara, eu posso perder meu emprego. Então, é melhor ficar quietinho, de boca calada. Então, essa violência mesmo, entendeu? Do patrão, do Estado, entendeu? Isso aí vem de longe, né? Você sabe também quanto eu. Vem desse aparato repressivo, de que eu não posso lutar pelo meu salário, porque eu posso ser preso, posso ser torturado, vou perder meu emprego, então é melhor eu ficar quieto. Né? Que os depoentes que estavam, né, falavam isso, né? Amar o Brasil era você ter medo, né? E acho que a gente, né, com a vitória dos presidentes democráticos, a gente foi superando um pouquinho a ideia do medo, mas um estudante ainda tem medo de fazer uma manifestação porque a polícia militar está ali. Então, eu espero que o filme ajude a tocar nessa questão do medo mesmo, né? Porque é um terror imposto pela teoria do medo, né? E Camilo, se você tivesse que dar um recado aqui pro pessoal, qual seria? Uma mensagem final. Acho que é lutar pelos direitos que a gente tem, que estão na Constituição, ver os filmes, se informar da história e ter orgulho de ser brasileiro. A gente, né, os Estados Unidos está aí, a influência americana é muito forte, então acho que a gente tem que valorizar as nossas conquistas, os nossos heróis, né, as nossas heroínas, para a gente ter força interna, é que nem um jogo de futebol, para fazer o gol, né? E fazer o gol é lutar pelo direito, é lutar pelos teus direitos mesmo. Acho que essa é a mensagem. Bom, Camilo, muito obrigado. Obrigado pessoal, a gente recebeu aqui um baita cineasta. Acompanhem, vejam as entrevistas dele, dê uma olhada nos filmes, documentários, são super interessantes. E até o final do ano, tudo dando certo, vai ter mais um. Camilo, obrigado. Você foi ótimo. Tamo obrigado, junto. Obrigado. Você que não está inscrito, não perde tempo, se inscreve, curte, compartilha, é isso aí, tamo junto. Valeu, rapaziada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Bruno. É isso. Maravilha.